já falou com vocês no vídeo passado, já deu bom dia, já cumprimentou vocês. Nós agora vamos dar sequência às atividades, tirar algumas dúvidas e dar algumas informações sobre as atividades do livro, tá? Abram o livro de vocês na página 53 e 54. Na página 53 nós temos aí uma vitrine. E nessa vitrine tem valores de algumas peças de vestuário. Notem nessa página que os valores estão em dólar, tá? Não estão em real. E aí nós observamos pelo uso do US cifrão. Se fosse em real, estaria R cifrão. Cada moeda tem o seu símbolo, tá? Então, dólar, US cifrão, real, RS cifrão. As duas páginas estão recheadas de números, por isso que te achou importante relembrar os números na primeira videoaula que vocês assistiram. Na página 54, na letra A, nós temos How much is the dress? Nós sabemos que dress é vestido, e aí está perguntando quanto custa o vestido? E aí vem a resposta. Quanto custava lá o vestido? Vocês vão observar e vão marcar a alternativa que equivale a essa resposta. It is $100. 100 é 100, tá? $100, certo? Então, a resposta seria que custa $100. E aí tem, how much the pair of jeans? E aí pergunta-se, quanto custa o par de jeans? Então, vocês vão olhar lá e de jeans e vão escrever quanto custa, certo? Que jeans aí no caso, custa R$ 64,00, que é a calça. Lembram que tia falou que calça a gente pronuncia no inglês? Então, como é uma calça jeans, no inglês a gente pronuncia no plural, calças, não é? Então, jeans aí se refere a calças, tá? Mas o que é que eu quero conversar com vocês? Eu vou conversar com vocês hoje sobre a expressão how much. Tá? Nós usamos how much quando a gente quer perguntar o preço de alguma coisa ou também quando a gente quer perguntar algo que é incontável, tá certo? E também nós temos how many. How many são para coisas contáveis. Para isso nós precisamos retomar um conteúdo que nós já vimos quando nós estudamos os artigos definidos e indefinidos, e tia vai retomar aqui para que vocês possam lembrar, tá certo? Iniciando, vocês precisam saber que as expressões how much e how many servem para fazer perguntas, por isso que eu coloquei aqui o sinal de interrogação. Então, são expressões usadas para fazer perguntas sobre algo relacionado a quantidades, tá? E para que a gente entenda melhor, nós temos que retomar nosso conhecimento sobre much e many. Much é uma palavra usada para coisas incontáveis. Many é uma palavra usada para coisas contáveis. Então, o que é incontável e o que é contável? Tia vai colocar alguns exemplos para que vocês observem o que são coisas incontáveis, que a gente usa how much ou que a gente usa much, e coisas contáveis, que a gente usa how many ou many, certo? Vamos lá? Observar então os dois exemplos aqui, certo? Nós temos aqui um exemplo com much. Nós temos there's not much water. Nós temos aqui não há muita água. Então, água
é um substantivo incontável. A gente não pode contar a água, assim como a gente não pode contar um leite, não é? Então, não há muita água. There is not much water. Não há muita água. Nós vemos que aqui o much, tá? O much, a palavrinha much, ainda não é how much, é só much, significa muita, tá? No exemplo com many, ainda não é how many, tá? É many, o quantificador many, que são para coisas contáveis. Temos the girl has many aunts. Então, a menina tem muitas tias. Nós temos aqui many, que significa muitas. Então, água é um substantivo, uma coisa incontável. E tias é um substantivo contável. Então, para coisas contáveis, many. How many? Para coisas incontáveis, much. How much? Certo? Mas esses exemplos aqui são apenas das palavras much e many. As expressões que servem para fazer perguntas, tia vai dar os exemplos agora, tá? Iremos iniciar pela expressão how much. Lembremos que serve para indicar quantidades incontáveis, tá? How much, how many, expressões usadas para fazer perguntas, diferente da palavra much e many sozinhas. Aí tem o how much, tá? Exemplo. No primeiro exemplo aqui, nós temos um exemplo que indica a quantidade de algo. Nós vamos ver que how much também pode indicar o custo de alguma coisa. Então, how much pode indicar quantidade de algo ou custo. O primeiro exemplo que está aqui indica quantidade. Vamos ver. How much money do we have? How much money do we have? Quanto nós temos em dinheiro? Quanto? How much? Quanto é uma palavra interrogativa, requer uma interrogação, tá? E aí vai indicar alguma quantidade. Quantidade de que nessa frase? De money, que é dinheiro. Dinheiro é um substantivo incontável, assim como água, como leite, tá? Então, nós usamos how much, certo? Este é o primeiro exemplo e lembrem-se, indicando uma quantidade de algo, tá? Nós vamos agora para o segundo exemplo, que indica o custo de algo. O exemplo que nós temos agora é do uso do how much, indicando uma pergunta sobre preço. Então, nós temos aqui, how much is the doll? Quanto custa esta boneca? How much is this doll? Tá? Doll é boneca. How much, nós já sabemos quanto. E aí, nós acrescentamos custa. Quanto custa? Porque está perguntando um valor. Quanto custa esta boneca? Então, how much tem duas formas de uso, indicando quantidades, fazendo uma pergunta que indica quantidade de algo, incontável, como água, leite, dinheiro, e também para fazer perguntas relacionadas a preço, nós usamos how much, tá bem? Agora nós vamos ver um exemplo relacionado a how many, coisas contáveis, tá? Para a expressão how many,
que faz perguntas relacionadas à quantidade de coisas contáveis, nós temos aqui: How many boys are there in classroom? How many boys are there in classroom? How many, como a gente já sabe, significa quantos. Vejam que how much é quanto, sem o S, tá? É how many, quantos, porque são coisas contáveis, então está no plural. Quantos boys, meninos, quantos meninos há na sua sala, na sua turma? Aliás, tia vai corrigir aqui. Na sua turma, que também poderia ser na sua sala de aula, tá? Mas para a gente identificar melhor, turma. Classroom é turma, tá? Então, quantos meninos há na sua turma? Interrogação, uma pergunta. Quantos também é um interrogativo que requer uma interrogação, uma pergunta. Quantos meninos há na sua turma? Boys, meninos, são coisas contáveis, é um substantivo contável, assim como meninas, como cachorros, como gatos, como cadeiras, tudo que a gente pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós usamos many, ou se for para se fazer perguntas, how many. Tudo que é incontável, como a gente não pode contar uma água, duas águas, a gente pode contar uma garrafa de água, duas garrafas de água, mas uma água, duas águas, não. A mesma coisa o leite, a gente não pode contar um leite, dois leites, três leites, a gente pode contar uma caixa de leite, mas o leite em si, não. E o dinheiro é a mesma coisa, a gente não pode contar um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro, a gente pode contar valores, R$1, R$2, R$3, mas dinheiro no sentido geral, não. Então, notem, coisas incontáveis é tudo aquilo que a gente não consegue contar, não consegue distribuir e contar. Coisas contáveis é tudo aquilo que a gente consegue contar. E aí, tia deu alguns exemplos, certo? Na atividade de vocês, da página 54, vocês vão dar continuidade aí, observando as perguntas e respondendo as questões de acordo com os valores que estão na vitrine, tá?